Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namne Shri Krishna Lila Kattane Sudakshan Avdharya Madhurya Gunashchayuktam Varam Varanyam Purushamahantam Narayanantam Shirasa Mami Tridadinam Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Kuride Chaitanya Lilamrita Sara Saram Narayanantam Satatam Prapade Tavavasmi Nadivami Tvayavina Iti Vanyayaraditvam Nayamam Charanantikam Shila Bhakti Pramod Puri Maharaj Pradesh Laghudev Granta de Heart of Krishna. Então, Radhe para todos. Continuando aqui The Heart of Krishna. Então, a gente parou aqui dizendo que Chaitanya Mahaprabhu revelou os princípios esotéricos de Bhakti, Arupa Goswami, e aqueles que vivenciaram isso são de fato raros e afortunados. Né? Lembrando que Chaitanya Mahaprabhu ele só escreveu pouquíssima coisa, e ele passou muito para Arupa, Sanatana e outros tipos dele. O que pode ser mais justo do que classificar tal pessoa baseando-se na raça, cor ou status social? Todos que se interessam no progresso espiritual devem evitar o Vaishnava Aparadana. Então, a gente estava falando sobre isso, né, que não importa se o Vaishnava ele é ocidental, se ele tem um defeito físico, cor, nada disso importa. Né? Adoração ao santo nome, Namabhajana, é, por certo, a forma mais elevada de devoção. O nível de Vaishnavismo de uma pessoa é verificado pela profundidade de sua absorção no Namabhajana. Se ela é neófita, enquanto no estágio intermediário, um devoto avançado, o fato é que está comprometido, o fato é que está comprometida com o Krishnanama e o coloca numa posição digna de apreciação e respeito. Então, apesar de tem a etiqueta social externa também, da pessoa mais velha e tudo mais, mas o que vai avaliar, né, o grau dele é o grau dele de dedicação, e não, sei lá, ele é discípulo de fulano, cicrano, que é um devoto muito elevado, ou está muitos anos ali praticando, né, às vezes uma pessoa mais jovem, entrou há pouco tempo na filosofia, é muito mais avançada. Né? Porém, existe a etiqueta externa também, né? Você tem que respeitar o mais jovem, tem que respeitar o mais velho, e o mais velho tem que respeitar também. Então, ele pode vir de mau nascimento, mas julgá-lo sob a base de qualquer fator material é Vaishnava parada. Aí cita o famoso verso Trinada, Piso, Nichena, Sarora Pisa Rishnuna, Amanina Manadena, Irtaniya Sadhari. O Shikshastaka, verso 3. Fala assim, que aquele que é mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, está pronto a oferecer todo respeito aos outros, sem esperar nenhum retorno, pode se absorver constantemente no Krishna Kirtana. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu diz, né, que você tem que ser mais humilde que uma folha de grama, porque diz que a grama, quando você pisa, ela baixa, né? Mas depois, aos pouquinhos, ela vai levantando. Aí fica em pé de novo. Então, diz que a gente, às vezes, fica humilde por força, sabe lá quais, né? Em geral, quando a gente sofre alguma coisa, a gente fica mais humilde, até baixa a cabeça. Mas depois, com o tempo, né, o nosso arrancar, o nosso ego falso, ele começa a crescer de novo. Então, para que a gente tem que ser mais humilde ainda que uma folha de grama e mais tolerante que uma árvore. Né? Diz que a árvore tolera tudo, tudo, tudo,
Ah, ela, você escreve nela, né? Maria ama João, põe o coração, com canivete, vem o cachorro urina, vem as pessoas urinam nela, jogam pedra nela, mesmo assim ela dá frutos, né? Mas ela não fala nada também. Então, o Vaishnava tem que falar de Krishna, né? Ele fica, ela só tolera, tolera, tolera. O Vaishnava, ele fala de Krishna ainda, que a pessoa se beneficie, como no caso que a gente viu de Nityananda Prabhu e Haridas Thakur, que, né, a pessoa, ah, Madai que joga uma pedra na testa de Nityananda Prabhu, e mesmo assim, Nityananda Prabhu, quando Chaitanya vai eliminá-lo, o que acontece? Nityananda vai, cai aos pés de Chaitanya Mahaprabhu e fala, não, por favor, não faça isso, você não veio agora para matar ninguém, né? Você vai matar as coisas negativas da pessoa. Então, ser mais tolerante que a árvore. E oferecer respeito a outrem sem esperar nada em retorno. E, em geral, a gente faz algo sempre esperando alguma coisa. Né? A pessoa fala, fiz uma caridade, sempre espera alguma coisa. Talvez não nessa vida, mas um céu na próxima. Né? Esperar que alguém lhe dê futuramente algo. Continuando aqui. O insucesso em compreender estas instruções aumenta a arrogância de uma pessoa e sua disciplina devocional sofre com isso. O serviço na companhia dos Vaishnavas superiores não deve criar orgulho, nem causar, nem fazer, né, com que ela se considere um Vaishnava. Esse tipo de orgulho direciona ao Vaishnava parada. Então, ele está vendo os meandros e as sutilezas do Vaishnava parada. Eu li há muito tempo um artigo de Srila Bhaktivinoda Kesava Goswami Maharaj, que ele fala que sobre essa sutileza, né? Ele diz que às vezes você glorificar muito seu mestre, não, o mestre é muito bom, o mestre é mais avançado, sei lá. Às vezes você desfruta ali de uma forma tênue, né? Você vai desfrutando disso, porque no fundo você está falando assim, olha, eu fiquei perto de uma grande alma. Eu sou melhor que você, seu guru não é tão bom, né? O meu guru é melhor, e eu estou com ele. Então ele está curtindo aquilo ali também. Ele não está glorificando o guru dele. Ele está se glorificando. Então são sutilezas que os Vaishnavas percebem, que os Vaishnavas muito elevados percebem e passam para a gente ficar muito atento, né? Não tem mais. Tem uns que gostam, que chamam papagaio de pirata. Ela está sempre tirando foto com o guru, assim, sempre tirando foto com o guru. Não, olha eu aqui com ele na rede. A gente tem que ficar muito atento nesses orgulhinhos, né? Vão fazendo que a gente se ache especial, e isso é um passo para você também falar que o outro não é especial. Você pode cometer uma parada a partir daí. Ele continuou, o exemplo brilhante do Namacharya Haridas Thakura é digno de imitação. A qualificação do Vaishnava não depende de força, conhecimento ou riqueza individual. Todos devem manter em mente que Krishna é generoso ao distribuir sua misericórdia com os mansos e humildes. Se uma pessoa testemunha uma ofensa a um Vaishnava elevado, ela deve, com veemência, protestar. Se ela não é capaz de assim por fazer, com grande pesar deve sair imediatamente do local e cortar toda conexão com o ofensor. Ela nunca pode minimizar a sociedade, ela nunca deve minimizar a seriedade do Vaishnava Parata. Nem deve tentar defender o ofensor sob considerações que destruirão nosso progresso espiritual e até mesmo nosso bem-estar material. Portanto, os devotos devem sempre ser extremamente cuidadosos para não se tornarem
cúmplices do Vaishnava Parada. Então ele está sendo bem enfático aqui, né, não só você fazer o aparada, né, e sim ser cúmplice também, né, ouvir, ficar meio passivo, não tem nada a ver. Ah, Temos que lembrar sempre de como a esposa do Senhor Shiva, a mãe Sati, levou às últimas consequências a ponto de abandonar seu corpo após ouvir palavras ofensivas sobre seu marido Vaishnava. Né? Já ouviu essa história, foi logo no começo. Reconhece uma pessoa como Vaishnava apenas quando ela mesma se estabeleceu nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Cara, peraí que eu toquei com o negócio ali. Só um pouquinho. O negócio é muito sutil, ó. Tão sutil quanto imaginava a parada. Toquei um pouquinho, foi lá para baixo. Não, aqui. Ok. Reconhece uma pessoa como Vaishnava apenas quando ela mesma se estabeleceu nos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ela deve viver como prediz o seguinte verso encontrado no Padyavali de Rupa Goswami. Ele é tão importante que também aparece no Sri Chaitanya Charitamrita. Não sou Brahmana ou rei, não sou homem de negócios ou membro da classe trabalhadora. De fato, não me identifico com nenhuma classe. Não sou monge, não sou casado, não estou aposentado. Tudo que sou é um servo insignificante dos servos de Krishna, aquele que resplandece com excelso prazer e ao reservatório infindável de néctar que toma conta das gotas. Então, às vezes a gente até faz umas diferenças, né? Você, Gaudia, todo mundo que segue Mahaprabhu realmente é um Gaudia. Tudo bem, para classificação, às vezes a gente faz isso para saber identificar de qual instituição é pessoa. Mas qualquer um que sirva Chaitanya Mahaprabhu é um Gaudiya. Né? Então, o Mahaprabhu está dizendo aqui que não, essas classificações mundanas são necessárias, né? Tem um ponto, como ele vai falar mais tarde, porém isso não o define. Então, a primeira definição, a primeira identificação que a gente tem que ter é que a gente é um Vaishnava, servo do servo, do servo de Krishna. Essa é a primeira identificação. As outras identificações, elas vêm devido à necessidade de estar ainda nesse mundo. Quando os Vaishnavas de família bem posicionadas desprezam os Vaishnavas mal nascidos, então eles sequer compreendem a cortesia comum. Ó, interessante, né? Às vezes a gente vai na Índia, no indiano às vezes tem essa coisa, né, dele se achar superior porque nasceu na Índia, já tem um guru desde criança, a família é Vaishnava, e às vezes ele cai nessa tentação, né? Falar, você é um Vaishnava ocidental, eu sou um Brajavasi, ou moro em Vrindavan, mas não entendeu ainda o que é ser um Brajavasi. Então ele falou que, olha, você não sabe nem a educação comum, né? Mesmo que você se achasse superior, você não deveria falar isso. Então ele continua aqui, né? Se eles não compreendem nem a cortesia comum, o que falar da etiqueta Vaishnava? Por outro lado, adotar o Vaishnavismo a fim de condenar os Brahmanas também é uma atitude proibida pelas escrituras. Os ataques verbais dos pretensos Vaishnavas contra os Brahmanas e vice-versa só podem degradar os valores da sociedade. Não há nada de espiritual sobre tais conflitos. Eles apenas levam ao caos e à dissensão. Ou seja, ao contrário também não. Né? Se achar que todo Brahmana, todo Babaji, todos os caras são enganadores, não. Então tem que respeitar, como o Raghunatha Dasa Goswami fala, Manda Shiksha, respeita totalmente, né? Respeite esses brahmanas. Na verdade, o ideal é respeitar todo mundo.
Pode não concordar em tudo que o fulano faz isso, mas respeitar, cada um está no seu processo, né? Então tem que ficar bem atento a isso, porque né, o cara é comedor de carne, tudo bem, ele come carne. Talvez seja necessário, né, o cara é enganador, não ficar ali na companhia dele, claro, mas aripou. É a história dele, assim como eu tenho a minha história, né, alguém pode estar me julgando também, então tentar viver assim. Um dos, ah, um dos maiores, um dos mais absurdos exemplos de aparada ocorreu na Krishna Lila. Certa vez, um rei chamado Paundraka reivindicou ser Vasudeva Krishna. Ele enviou uma mensagem a Krishna do Dwaraka, ordenando que ele descesse de sua posição como Deus, ou seria desafiado para uma batalha em relação a Krishna. Ao ouvir tais delírios, Krishna sorriu e retornou a mensagem de que, se Paundraka não parasse sua loucura, ele teria que encarar as consequências. O senhor seguiu com sua ameaça, matando a ambos, Paundraka e seu aliado, o rei de Kashi. Esse Paundraka, ele botava uns braços artificiais, usava um chakra paraguaio. Depois Krishna acaba cortando os braços dele e mata ele. Fingir-se de Krishna é a expressão máxima de insolência, direcionando a ruína. Do mesmo modo, posicionar-se como Vaishnava, ao mesmo tempo estar intoxicado de orgulho, é desastroso. Essa história ilustra bem, né, o falso Krishna. Na Índia tem uns caras que se ficam assim de pena de pavão, flautinha. Tem um pessoal assim feito também, bem estranho. Engraçado. A determinação final de Mahaprabhu não é apenas a renúncia da má companhia. Ele diz que o renunciante e a alma rendida possuem características similares, mas os devotos não só abandonam o mundo, mas se oferecem ao Senhor. O devoto se abriga completamente em Krishna com plena dedicação. Essa é a culminação da rendição, Atma Nivedana. Então, não adianta só renunciar, tem que se render a Krishna. Se na renúncia falta a rendição da alma, então, de modo gradual, ela se torna superficial e falsa. A falsa renúncia, que é o Bhauga Vairagya, convida os fantasmas do impersonalismo a atacar o intelecto. Legal isso aqui. O Ferreira já falou isso, né? A gente tem falando aqui, que é você renunciar às coisas justamente pelo medo de se apegar a elas. E o outro, que é o Yukta Vairagya, é a renúncia no sentido que você entende que tudo é para Krishna. Então, você não pode nunca renunciar a algo que não é seu. E ele fala que essa falsa renúncia, né, ela convida os fantasmas, achei bonito, do impersonalismo, porque justamente você vai eliminando tudo, 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 e não entende que tudo isso aqui é a propriedade divina, propriedade Krishna. E você não pode jogar fora a propriedade Krishna que foi lhe dada no momento. Aí você acaba impersonalizando tudo. A Gita declara na 2, verso 2,59. Desculpa, capítulo 2,59. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha nirasavar nirasopyasya parandrishtva nirvartate. Podemos nos restringir do gozo sensório, porém esse gosto ele vai permanecer. Só por experimentar o gosto superior de Bhakti Rasa, nós fixamos na consciência de Krishna. Então você pode não fazer as coisas, mas permanecer com o gosto pelaquela coisa, né? É que nem dieta. Você vai fazer uma dieta, o que acontece? Você não vai comer o chocolate, mas continua com
gostando de chocolate, né? Fica gostoso, né? Não, é muito bom que mais cedo ou mais tarde ele vai comer chocolate. Então, tem que ter um gosto superior. Tem até aquele livrinho, né, de Srila Prabhupada, Gosto Superior, que é livros de receitas. Na verdade, a gente só vai eliminar um gosto quando a gente tiver outro mais elevado. Ninguém renuncia, digamos aqui, nesse sentido, uma coisa se não tiver um gosto maior. Hum, né? Ou pelo menos almejar aquele gosto maior. Mas é bem fácil quando você tem uma coisa superior renunciar a outra, né? Nem vira renúncia, você nem lembra mais. Isso significa que à medida que a pessoa aumenta o seu compromisso com a consciência de Krishna, de modo natural, o seu apego aos conceitos de identidade mundana diminui. Ao mesmo tempo, as qualidades Vaishnavas, em grau correspondente, florescem em seu caráter. Tal alma afortunada se embeleza com todas as boas qualidades. O Chaitanya Charitamrita diz que um devoto de Krishna decora-se com as qualidades de Krishna. Quando o devoto desenvolve amor por ele, Krishna, né, ele ama tudo relacionado a Krishna. Aí tem, entre parênteses, Krishna. E a rendição aos pés de lótus de Krishna se torna seu único interesse. Krishna, como ele botou aqui, se não me engano, são aos seguidores de Krishna, né? Porque tem Vaishnava, são os devotos de Vishnu, e Krishna são os seguidores de Krishna. Quando o devoto começa a se identificar como o servo dos servos de Krishna, a má companhia começa a desaparecer. A atração pura por Krishna e Krishna desperta, né, Krishna e seus devotos. A inveja soberba não existe no seu estado de consciência. O desejo de coração de buscar por Krishna intensifica-se até o grau em que o devoto, com sinceridade, clama pelos nomes de Krishna dia e noite. Tudo mais cai no esquecimento. Portanto, a teologia Vaishnava pura não tem nada a ver com a posição social. Os ensinamentos de Mahaprabhu manifestam a religião Vaishnava pura. Em sua própria raiz é serviço a Krishna, Krishna, né? Krishna e seus seguidores, através do processo de rendição plena. Nisso repousa a verdadeira satisfação sensorial. Se uma pessoa de camada inferior da sociedade deseja ser respeitada como Brahmana e aceita externamente o Vaishnavismo como sua religião, então sua busca espiritual está materialmente motivada. Então, de repente, a pessoa vem de uma camada inferior, aí ele se torna um Vaishnava, conhece tudo, mas ele quer o respeito que advém com isso. Então, não é interessante. A motivação material não se harmoniza com o Vaishnava puro. É uma ofensa grave tratar um Vaishnava como sendo um não Vaishnava, ou julgá-lo pelos parâmetros mundanos, como a gente viu até a história do Ashtavakra Muni. É igualmente ofensivo honrar um não Vaishnava e adorá-lo como Vaishnava, ou glorificar um neófito como um devoto avançado. Dentro daquela música de Bhaktivinoda Thakura, né? O rei Vaishnava Thakura, que ele fala, né, eu vou respeitar o devoto, né, o Vaishnava, de acordo com a sua qualificação. Porque senão pode até piorar, né? Se você tem um devoto que é muito noviço, muito novato, você começa a glorificar muito ele pode achar que ele realmente é e ficar orgulhoso. Então, honra ele de acordo com o grau dele, né? Para o nosso benefício dele mesmo. Somente quando se está fixo no conceito Krishna, em sua identidade espiritual inerente e devotada a Krishna e Krishna,
sob a direção de Shiv Guru, é que se pode encontrar alívio dos grilhões do Vaishnava Parada. Nossos acharyas anteriores nos preveniram que nosso cantar nunca se tornará puro se continuarmos em má companhia. No máximo, tal canto será apenas uma mera sombra do nome puro, Namabhasa. Inclusive, Bhaktivinoda Thakur, eu li, ele diz assim, que a gente não deve ah, ir, né, para uma festa onde se canta até o santo nome, mas que as pessoas não são Vaishnavas. Tem um encontro de yoga, assim, o pessoal canta Mahamanta, tudo, mas se mas ele fala no sentido que se o cantor, né, a assembleia ali, forem os principais, se eles vierem, tudo bem. Mas se eles forem os principais, eles falam que você não deve frequentar. São muitos detalhezinhos, né? Ah, e Namabhasa Parada estará sempre nos rondando. A má companhia é sempre perniciosa ao caminho de Bhakti. Portanto, se alguém deseja cantar o santo nome de Krishna puramente, deve associar-se com os Vaishnavas. Simultaneamente, deve parar. Ok. Simultaneamente, deve parar com o desejo carnal insaciável, liberação, poder místico e outras coisas materiais. Aí cita o verso Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 22. Bhukti Mukti Sprihayavat Pishati Aridivartate Navad Bhakti Sukasyatra Katan Abhyudayo Bhavet. Não há a menor possibilidade de experimentar o prazer da devoção enquanto os fantasmas gêmeos do prazer sensual e da liberação nos assolarem. Né? Ele está comparando esse desejo por Bhakti Mukti como um pichate, uma pichate, né? Uma bruxa, um ser maligno. De acordo com as autoridades espirituais, a satsanga, ou seja, né, companhia de pessoas que não são é, puros, né, que não são Vaishnavas, então, de acordo com as, aí vai falar, de acordo com as autoridades espirituais, a satsanga é composto por não Vaishnavas. Eles são karmis, que ele põe como sensuais, e jnanis, como empíricos e místicos, cujo desejo verdadeiro é obter poder. O avanço em Bhakti ah, está diretamente relacionado a evitar a má companhia e buscar e manter a boa companhia. A qualidade guna predominante de um brahmana é a bondade, sattva-guna. Os governantes, os kshatriyas, estão sob a influência de uma forte paixão mesclada com uma débil bondade, sattva, né? Os negociantes, vaixas, são controlados por uma mescla de paixão e ignorância, enquanto os trabalhadores, Shuddhas, estão predominantemente nos grilhões da ignorância, Tama. Portanto, os Brahmanas são considerados a classe mais elevada na sociedade humana, pois eles são imbuídos de qualidades nobres, tais como controle de sentidos, veracidade e a habilidade em discernir entre matéria e espírito. Eles são os gurus ou os guias espirituais no sistema Varnashram de ordem social. Na antiga estrutura social védica, existem 4 ordens espirituais devidas, ou ashramas: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa, ou estudantes celibatários, chefe de família, retirado e renunciante. Deste Sannyasa, renúncia, é predominante porque facilita o desembaraço do envolvimento mudando e, por meio disso, torna mais fácil elevar-se ao plano transcendental. Entretanto, Kaviraja Goswami, né, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, é rápido em alertar aqueles que pensam que a ordem sannyasa dá um status especial à pessoa. Ele põe agora entre aspas. Seus seguidores do sistema Varnashram simplesmente observarem os regulamentos e a responsabilidade de suas ordens sociais e religiosas
mas negligenciarem adorar a Krishna, eles cairão em condições degradadas, indiferente da sua condição social. Para adorar e servir a Krishna, não são necessárias qualificações materiais. Todos são elegíveis. Então, o cara pode ser sannyasi, monge, pererel, mas se ele não adora a Deus, a Krishna, não tem porquê. O Srimad Bhagavata faz referência constante ao fato de que trabalho sem devoção é inútil. O mesmo princípio se aplica à educação, filosofia, yoga ou qualquer outra coisa. Aqueles que compreendem o verdadeiro significado destas declarações das Escrituras estão acima de qualquer restrição social. Então, mesmo que eles não estejam presos, né, a isso, essas restrições sociais, eles, a gente vai ver que a maioria segue, pelo menos para dar exemplo. Né? Entretanto, isso não pode ser usado como pretexto, agora ele vai falar, né, para não seguir as regras da devoção. Enquanto a pessoa não desperta um desejo pela devoção, ela é obrigada a aderir aos princípios regulativos das instruções védicas. Então, às vezes, a pessoa pensa que só porque virou um Vaishnava, ela não precisa mais seguir as regras, né? É um grande erro, muito perigoso, por sinal. Né? Pode cair nesse orgulho. Agora não preciso mais seguir isso, não preciso mais seguir aquilo. Né? E muitas vezes as pessoas, às vezes, fogem das suas obrigações, né? Viram Vaishnava para fugir das suas obrigações. Né? Ou não viram, mas acham que não precisam mais é, é, seguir certas coisas. Não vou mais tomar conta disso. Né? A gente conhece alguns casos, né? Às vezes nem é por mal, a pessoa é ingênua e está muito animada com aquilo, e ela começa a renunciar, entre aspas, tudo. Anos depois, ela vê, poxa, volta aquilo tudo. Né? Então, a gente tem que ir, assim, devagar, é óbvio que cada um tem o seu ritmo, mas a constância é muito importante, né? Você ir analisando direitinho, né? Que pela, a gente vê, né, na prática, essas Prabhupada, ele dava um ditado assim, muita devoção, sinal de ladrão. Não que a pessoa vá roubar, né? Nesse sentido. Esqueci agora em hindi como é que é, ou bengali como é que é esse verso, esse ditado. Mas a pessoa às vezes que é muito devotada, fala muito, pererel. Se ela não entra no eixo ali, em geral ela vai embora. Não é bem assim a coisa. É, a devoção, assim como o amor, né? Diz que o amor por Krishna é como cânfora. Você põe, tem um baúzinho, se você, a cânfora, tá aquelas pedrinhas de cânfora? Se você deixar ela aberta, ela evapora. Se você fecha, ela dura anos. Se você não deixa quem entrar. Então, o amor é, a Krishna, ele é como cânfora, né? Assim, essa coisa inicial, claro. Você não sai falando para todo mundo. Se você ama mesmo, você guarda. Né? Prema Samput. Prema Samput é o baúzinho do amor, do prema. Né? Até as gopis, elas fazem isso. Apesar de que elas, o amor delas nunca vai embora, mas elas fecham o baúzinho dela. Prema Samput. Às vezes Krishna vem e elas fecham o baúzinho. Que elas têm medo. É bonito que na fala, é é poético, né? E quando você fala esse amor, né? Entra um vento pela sua boca, quando você abre a boca para falar do amor, entra o vento e apaga a, o fogo do seu coração. Então ela fecha ali para manter aquele fogo sempre aceso. É uma descrição bonita. É óbvio que o fogo dela, da devoção, do amor dela, nunca vai apagar, né? Na verdade, está sempre aumentando.
mas só para dar um exemplo para a gente. Ele continua aqui, cita um verso do Srimad Bhagavatam, né, 11:20.9. Um devoto fervoroso não é inspirado por nenhuma outra atividade, exceto a devoção, porque sua fé se ergue por ouvir os passatempos maravilhosos de Krishna. De acordo com o nível da sua rendição, ele ignorará a ordem social e, ao mesmo tempo, perceberá a necessidade de estabelecer uma estrutura para preservar a sociedade de cair num estado de anarquia e caos. Os desvios das injunções védicas são a ruína da sociedade moderna. Ele botou injunções médicas, não é? Ou seja, nunca se deve desprezar também o Varnashrama Dharma, especialmente na nossa sociedade. Inclusive, né, no verso 18.66 da Gita, ou seja, no finalzinho lá da Gita, que só nesse momento é que Krishna fala para Arjuna, né, Sarvadharma Parityajya, para ele abandonar todo esse tipo de religiosidade, dessas coisas. Esse renda a mim que ele fala. Ele não fala no começo. Então, a gente só pode abandonar essa coisa, hein, quando estiver muito elevado, muito elevado. Quando vocês têm que seguir, né, seguir certinho, as regras e tudo mais. Depois, né, quando chegar num ponto muito avançado, você continua seguindo para dar exemplo para os outros. Já não vira regra. Para a gente, talvez ainda seja regra. Não fazer isso, talvez seja um pouco difícil. Velho amor, né? Ama quem ama, faz tudo. Às vezes dá uma loucura, assim como eles fazem, entre aspas. Né? Mahaprabhu seguia todas as regras. Né? Especialmente quando ele se torna sannyasa, ele não toca em mulher, não faz nada, nada disso. Porém, um belo dia, quando Chaitanya Mahaprabhu ele estava no Garuda Stamba, e no templo de Jagannatha Puri, Jagannatha fica lá no fundo e tem isso é comum dos templos de Vishnu, tem uma coluna com Garuda olhando para a deidade. E Mahaprabhu costumava ficar ali abraçado nessa essa pilastra. E certa vez tinha muita gente no templo, entendeu? E essa pilastra ficou um pouco mais distante. E veio uma senhora e pulou no ombro dele, assim, ficou com os pés, botou os pés Mahaprabhu para ver Jagannatha. Aí o seguidor de Mahaprabhu, pô, o que você está fazendo? Pirou, você enlouqueceu, botando o pé nos ombros de Mahaprabhu. E Mahaprabhu, que era super, hiper, duper estrito, ele falou, não, faz isso não. Eu queria ter essa avidez que ela tem por ver Jagannatha. Então, de vez em quando, eles dão esses exemplos para a gente. Eles são super, super estritos, como no caso de Chota Haridasa, que o Mahaprabhu não queria mais nem vê-lo, não queria nem ver. E a falha de Chota Haridasa foi pequititinha. Não quer nem ver esse rapaz mais. E a outro tempo eles são muito liberais. Ramanandaraya, ele vestia as meninas, né? Ele ensinava elas a dançar e tudo, e vestia e via as meninas, né, em trajes sumários, para não dizer outra coisa, e Mahaprabhu nunca falou dele. E Chota deu uma olhadinha numa moça, Mahaprabhu execrou. Então, isso é justamente para mostrar são dois tipos de ensinamento. Então, voltando aqui, assolados por hábitos descontrolados e irresponsáveis em sua dieta e vida sexual, os ideais e benefícios do sistema Varnashram têm se perdido em sua maior parte, mesmo dentro da Índia. A erosão dos padrões morais que refletem todas as interações humanas devem alarmar todo aquele que se preocupa com o bem máximo da sociedade humana. Os Vaishnavas
cooperam com as pessoas que têm a mesma inclinação e hábitos similares, mas não podem apoiar os caprichos da sociedade atual e, o mais importante, sua apatia à consciência de Deus. Na busca da devoção, até os hábitos alimentares da pessoa são importantes. Foi dito que, aspas, você é o que você come. O Yoga Shastra de Patanjali Rishi proíbe o yogi de aceitar alimentos cozidos por pessoas cuja mentalidade é contrária à sua própria. Essa alimentação causa instabilidade na decisão naqueles que desejam se elevar no yoga e pode produzir um resultado desastroso. As regras em todos os aspectos de preparar e aceitar alimentos diretamente afetam o nível de pureza da consciência de alguém. Os Vedas dizem assim: Aha Shuddhau Sattva Shuddhi, Sattva Shuddhau Dhruva Smritihi. Uma dieta pura limpa a consciência e concentra a mente no objetivo máximo da vida. Por essa razão, os devotos estritos sequer aceitam alimentos cozidos por brahmanas que não são devotos. No Itihasa Samuchaya, o Senhor declara: uma pessoa que não possui devoção não é querida para mim, mesmo ser erudita em todos os Vedas. Porém, se um comedor de carne reformado executa serviço devocional, então este é muito querido para mim. Portanto, deve dar caridade às pessoas e receber presentes delas, pois ele é tão adorável como eu sou. Então, a, a gente vê que, né, quando ele fala que é um comedor de carne reformado, não é que ele continue comendo carne, mas ele mudou. Tem aquela história de Krishna, óbvio que não era comedor de carne, que é de Vidurani, que é a esposa de Vidura. E Vidura, apesar de ser um brahmana, ah, por coeficiência, ele na verdade era Shudra. Ele nasceu de uma moça Shudra. E Krishna aceitou da esposa dele, né, Vidurani, casca de banana. Ele rejeitou o alimento dado por Duryodhana, que era um rei, era um kshatriya, uma classe superior, apresentou pratos maravilhosos para ele e falou: não estou com fome não, não quis, ele não quis aceitar nada, apesar de ter muitas iguarias. Porém, quando ele foi ver é, Vidura não estava em casa, quem recebeu foi a esposa dele, e a esposa dele ficou tão elevado olhando ali, né, para ele, que ele falou: só tem banana. Aí ele falou: estou com fome. E ela dava as cascas de banana, jogava a polpa fora. Até que Vidura apareceu, falou: para com isso. Cristo falou: não corta o êxtase dela, não, deixa ela assim. Ou seja, Krishna come devoção, digamos assim. Come devoção. Ele não come banana, a moça, ele come devoção. Continuando aqui. Os devotos saboreiam o prasadam, alimento oferecido ao Senhor Supremo, com amor e devoção. E nunca recusam o prasadam de qualquer Vaishnava, indiferente da sua origem. Né? Não importa se Vaishnava é ocidental, preto, branco, torto, bonitão, feio. Tal recusa é outra forma de Vaishnava Aparadha. Srila Raghunath Dasa Goswami mostrou que a consciência de Krishna não se limita a Krishna, mas inclui que sua habitação, família, amigos, seus devotos, os brahmanas, seu nome, nosso guru e a sua melhor metade, a própria Srimati Radharani. E ele cita um verso aqui do Manashksha: minha querida mente, eu, de forma humilde, curvo-me diante de você. Lhe imploro que, por favor,
Abandone todo orgulho e renda-se por completo a Sri Gurudeva, a morada espiritual de Vrajadama, os residentes de Vraja e a todos os devotos Vaishnavas do Senhor, os Brahmanas Sattvika, ao santo nome do seu Supremo e à dupla divina de florescente beleza sempre jovem, Sri Gandharvika Giridhari, e desse modo rapidamente desenvolva apego sublime a eles, Gandharvika Giridhari, né? Gandharvika é o nome de Srimati Radharani, e diz que ela canta com Gandharva, muito melhor, na verdade. Às vezes, Srimati Radharani, Krishna começa a tocar uma nota na flauta, aí Radharani vem, ela tem uma cítara, e começa a tocar, tocar, e alcança, né, notas que Krishna ele para de tocar a flauta, ele não consegue acompanhar Srimati Radharani, não consegue. Né? Sabe quando a gente vai cantar muito aguda, não consegue? Krishna não consegue acompanhar. Srila Raghunath Dasa Goswami se dirige à sua própria mente a fim de nos falar. Seus ensinamentos são indispensáveis para nosso progresso espiritual. Um Vaishnava deve permanecer sem orgulho, como Raghunatha Dasa Goswami. Muito embora fosse completamente versado nas conclusões esotéricas da devoção pura, ele exemplifica a conduta Vaishnava adequada. Mesmo sendo muito elevado, o Vaishnava sempre deve pensar em si como pequeno e manso. Deve constantemente lembrar das instruções de Mahaprabhu, Trinada, Piso, Nietzsche, e devemos nos sentir mais humildes que uma folha de grama. Se alguém pensa em si mesmo, como elevado Vaishnava, então não poderá permanecer sem orgulho. Então, a gente sabe que Raghunath Dasa Goswami, na verdade, quando ele chegou em Vrindavan, Mahaprabhu já tinha ido embora, ele queria se atirar da colina Govardhana, ele ficou ali e falou, a vida para mim não tem mais sentido. Né? Yugayatane Meshena Takshusha Pravishamitam. Né? Jagasavan Govida Vida. Yugayatane Meshena Takshusha Pravishamitam. Shunaitam Jagat Sarvam Govinda Virahimane. Shunaitam Jagat Sarvam. Shuna, como tem Shunyavad, né? Aqueles são adoradores do vazio, os nivistas, ele fala de Shunaitam Jagat Sarvam. Jagat Sarvam, ou seja, todo o universo, para mim, é um vazio. É legal isso, né? Ou seja, para que personalismo. Para mim ficou zero sem Mahaprabhu. É óbvio que aí, nesse caso, a gente está citando Chico Shastra, a Chaitanya Mahaprabhu está se referindo a Govinda, né? Como se fosse Govinda Virahena saudade. Enfim, mas Raghunath Goswami também falou que o mundo dele não era nada, assim, Chaitanya Mahaprabhu ele queria se matar. O personagem fala, não faz isso, não. Né? Esse corpo aí de Mahaprabhu. E ele fica, se eu não me engano, aproximadamente 60 anos a mais. Né? Ele vive por 60 anos a mais ali em Vrindavan, mais exatamente na área do Radhakunda. E extremamente humilde, né? Ele era fera, alto nível. Própria Srimati Radharani veio servi-lo e ele prestava reverência, não sei quantas reverências todo dia. A todos eles, Vaishnava prestava reverência, sabe? Todos os Vaishnavas. E ele era super avançado. Inclusive os coteiras, aquelas casinhas, né, que tem, a gente vê ali pelo Radhakunda, que são aqueles abrigos dos Vaishnavas, que eles começaram essa prática, né, de construir essas casinhas por causa de Raghunath Das Goswami. Né? Aliás, de Raghunath Das Goswami.
porque para evitar que Radharani fosse servi-lo, não? Enfim, e tem, na verdade, Rupa Goswami também, mas tem um, quem for no Radha Kunda, a gente vai ver que tem ainda o kutira dele, todo de mármore, né? Não era de mármore, mas todo de mármore, o local onde ficava o kutira dele. Na verdade, essa tradição começou com Rupa Goswami, né? Depois é que passou para Raghunatha Goswami, que construiu lá um kutira para ele. Vamos lá? Então, o desejo por fama e adoração pratista vai contagiar sua consciência. Se ele deixa de propósito seus remanescentes alimentares para os outros, sua consciência se tornará sobrecarregada pela arrogância. A fim de evitar essas ciladas, o Vaishnava sempre deve pensar em si mesmo como um humilde discípulo do seu mestre espiritual que está aceitando a adoração simplesmente em favor do seu guru. Ou seja, se o Vaishnava, que, né, supostamente ele é avançado, ele ferra um praçada para ele, quando fala, não, vou deixar uma misericórdia para os meus discípulos. Eles vão se purificar com isso. Não é bom. Não é, não é essa mentalidade não é boa. Como ela deixou um pouco, tudo bem. Mas deixar de propósito, como ele está falando aqui, né, porque isso vai purificar eles, vai purificá-los, se eles comerem. Essa mentalidade não é interessante. Né? Ah, né, ele diz que aqui, a fim de evitar essas ciladas, Vaishnava deve sempre pensar em si mesmo como um humilde discípulo do seu mestre. Está aceitando a adoração simplesmente em favor do seu guru. Alguns, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura entrou em Samadhi, em outro tipo de Samadhi, já vivia em Samadhi, ele abandonou o corpo, né, digamos assim, os discípulos dele resolveram que ninguém mais ia aceitar esse título de Prabhupada. Sabe que Prabhupada é o título que é aquele que está aos pés de Prabhu, ou que Prabhu, próprio que está aos pés dele, né? Enfim, e eles combinaram isso. Né? Olha, ninguém mais vai aceitar esse título de Prabhupada, só para nosso Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Porém, quando Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, que é o nome de sannyasa, de nosso Prabhupada, digamos assim, ele veio para o Ocidente, e resolveram aqui dar esse título a ele, de Prabhupada. Isso causou um rebuliço entre os irmãos espirituais de Srila Prabhupada, e até hoje temos reflexos disso aí. E Prabhupada responde de uma forma belíssima, nosso Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ele fala que, né, o pessoal Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Ele disse que gostava porque ele sabia que quando eles estavam cantando Jaya Prabhupada, ou seja, Vitória Prabhupada, ele sempre ouvia isso não como sendo ele Prabhupada, né? Vitória, que tudo aquilo se devia por causa do poder, né, do desejo de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então ele ouvia Jaya Prabhupada, né? Achei isso bonito. Então ele não via como sendo o título dele, né? Mas sim como toda aquela obra, todos aqueles discípulos ali fossem enviados no guru dele. Bem bacana. Então, continuando aqui, como o devoto é capaz de sentir, como o devoto é capaz de sentir como um servo insignificante, então nada o desviará do caminho de Shuddha-bhakti. Teu coração sempre brilhará com humildade e não haverá lugar para a escuridão da fraude. Caso sinta orgulho internamente enquanto faz show de humildade, pratica a desonestidade que é absolutamente estranha
ao devoto puro. Aquele que desenvolveu o amor puro pelo Senhor Supremo está imerso em meditação no santo nome. Seu coração está com, constantemente, ou botou contentemente, está contente e constantemente buscado por Krishna, enquanto com sinceridade brada por ele. Então, a pessoa, sem dúvida, não Vaishnava e pode purificar o mundo. Sob nenhuma condição, o orgulho, honra ou mesmo a adoração o afeta. Ele está sempre preparado para oferecer reverência a todos, pois vê toda a entidade viva como uma parte de Krishna. Uma pessoa exaltada nunca insulta nem mesmo uma diva comum. O que falar de Vaishnava? Ele é a personificação e o protetor dos ensinamentos de Mahaprabhu. Aí ele cita aqui, né? Divesanamandibhe Jane Krishnadistam. Aspas. Oferecer respeito a todos os seres vivos, sabendo que Krishna reside em seus corações. Aliás, dizem, né, que você chama o outro de Prabhu. Prabhu é o nome de Krishna, porque Prabhu está dentro dele. Krishna está dentro dele. Ou a gente presta reverência a alguém, às vezes a pessoa pode, você está prestando reverência ao chefe, não é? Mas é a, a diva que está ali dentro, né? Pessoa pura, e é Krishna que está ali dentro também no coração dele. Na verdade, essa reverência, prestar pranamas, não dá para o corpo. Né? Tudo bem, o devoto puro, o corpo dele e ele são diferentes. Mas se você presta reverência a um Vaishnava, não é o corpo dele, aquele corpo que está andando ali, né? A diva que está lá dentro, que ela é pura, e é o Prabhu. O Prabhu é o nome de Krishna. Se pudermos imitar tal humor elevado, então, pela misericórdia dos Vaishnavas, podemos adquirir a grande fortuna de saborear o oceano nectário da devoção pura. Então, é meio que um exercício, né? Talvez a gente não sinta isso, às vezes a gente presta reverência ao Vaishnava meio. Ah, 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 ah. Mas tudo bem, é melhor do que não prestar, né? O Vaishnava, de repente, fez algumas coisas com você, não foi muito legal, às vezes faz uma coisa até bem forte. É melhor prestar reverência, mesmo que não, ah, não de forma falsa, mas como um exercício, né, for Krishna, né, para você se curar desse próprio sentimento que está sentindo agora. Então, às vezes a gente toma um remédio meio amargo, mas sabe que é bom para você, não é que está fingindo, está fazendo aquilo ali. Não é completamente espontâneo, óbvio, mas é um exercício. Mas, pô, não, tem que melhorar. Então, depende muito do que está por dentro. Então, ele continua aqui. Sri Parampucha Muni diz que a negligência, ao se cultivar as seguintes quatro qualidades, negligência, ao se cultivar, impele a diva na direção de cometer a parada de Arche Vishnau Sirade, ou ver a deidade do Senhor como uma escultura comum. Então, ele vai falar dessas quatro. Saulabhya, o Senhor aparece na terra em sua deidade para que todos os vejam. Assim, a diva deve desenvolver a qualificação para vê-la em sua forma e nela abrigar. Saudilia, segunda, perceber que o Senhor Supremo é infinito e a diva é finita, e assim se tornar humilde e buscar a misericórdia do Senhor. Swamitiva, ter firme fé que o Senhor satisfará todos os nossos desejos. E Vatsalya, apesar de notar os erros alheios, incrementa-se a fé por oferecer abrigo àqueles que cometem falhas e desenvolver habilidade por relevá-las. Né? Deixa ela para nós. Então, segundo esse Sri Parampusha Muni,
diz que, né, negligenciar-se ao cultivar essas 4 qualidades impele a diva na direção a cometer a parada, né, ou a parada, no caso aqui, de ver a deidade como uma escultura comum. Mas tem uma história interessante que um Vaishnava, ele abriga Nityananda e Chaitanya por um tempo, e ele tem uma deidade, já tem uma deidade, Nitai Gauranga. E Nitai e Gauranga ficam ali um tempo, tudo. Aí chega uma hora, eles têm que ir embora. Aí fala, não, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Aí estavam ficando. Aí tá na hora de ir embora, ele, não, fica mais um pouquinho. Ele falou, olha, não dá não, não dá não, dá pra ir embora não. Desculpa, não dá para eu ficar aqui não, a gente tem que fazer outras coisas, não sei o que lá. Não, insiste, insiste. E eles acabam trocando o lugar com as deidades. Falar, então, a gente fica ali e a deidade vai embora. E fica desse jogo, a deidade hora vai embora e eles voltam, e aí chega um tempo que ele não sabe mais quem é quem. Se é Chaitanya mesmo, a deidade. E que essa deidade ficaria, né, na verdade, para substituí-los. Na verdade, acho que até, não, eu errei. Eles dão uma deidade a esse devoto e iria embora. Aí ele fala, não, mas a deidade não é a mesma coisa. E eles ficam nesse troca-troca, até ele não saber quem mais é quem. Na verdade, não tem diferença entre um e outro. Por isso que essa história ilustra que não existe diferença entre a deidade e o próprio Krishna. E também tem umas histórias que a deidade original, né, em Jaipur, tem deidades originais que foram feitas. E tem uma réplica que se chama Pratibhu. Essa réplica se chama Pratibhu. E a gente pensa, é diferente ou não é? A deidade no Brasil é inferior à deidade da Índia? Será? Não é não. Então a gente também não deve ver essas coisas assim, porque a gente pensa que um é original e outro não é, mas como? Krishna é Swayam Bhagavan, é o original. Então a gente tem que ficar muito atento para essas sutilezas da filosofia do Vaishnavismo. Acabou esse capítulo, então como já são 7h35, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, se quiser falar alguma coisa, é a hora. Interessante também, mas essa é uma hora. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, Radhe, nos veremos na Radhe, quarta-feira Radhe. que vem. Obrigada. Radhe, Vassana, Prema Shakti, Eliana, Prabhu, Bom dia, reverências. o iPhone, eu não sei quem é esse iPhone. Jorge, reverências e gratidão. Radhe, Bom dia a todos. Hare Bom Krishna. dia. Krishna. Hare Krishna. Hare Bol.